fluido de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos apoiadores com os nossos colaboradores. Estamos aqui para o nosso 37º episódio e na mesa estou acompanhado de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Bia Martins. Olá, Bia. Oi, gente. E Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Olá, pessoal. Olá. Vamos começar então com o nosso tema geral, com a perguntinha: como anda a qualidade do debate político no Brasil hoje? No dia 15 de setembro, durante um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na TV Cultura, o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, também conhecido por ser apresentador, atacou o candidato Pablo Marçal, PRTB, o coach milionário foragido da Justiça, com uma cadeirada. Marçal ele foi levado para o Hospital Sírio-Libanês depois desse episódio e, segundo a sua equipe, sofreu uma fratura na costela. Esse evento aconteceu depois ao longo do debate, o Pablo Marçal fica perguntando, desafiando e provocando Datena, dizendo coisas como quando ele ia parar com a palhaçada de ser candidato e desistir da sua candidatura. Datena retruca, chama ele de bandidinho, o ofende de outras maneiras, e aí no final Marçal retoma a sua provocação e o chama de arregão, e conclui dizendo: você não é homem. Depois dessa afirmação, ferindo aí a masculinidade de Datena, ataca Marçal com a cadeirada. Essa é uma notícia. Agora, um dia antes da gente estar gravando aqui, no dia 23 de setembro, num debate também para a Prefeitura de São Paulo, houve uma briga entre um assessor do candidato Ricardo Nunes e um assessor do Pablo Marçal, no qual o assessor do Pablo Marçal dá um soco no nariz do assessor do Nunes. Enfim, Pablo Marçal mesmo é suspenso desse debate depois de ofender e xingar, enfim, falar uma série de impropérios no momento do debate. Eu começo falando dessas duas notícias para ilustrar mais ou menos o que a gente está querendo dizer, de como a gente chegou aqui e o que a gente pode fazer a partir de então. É claro que violência em arena política não é algo novo, é algo muito antigo, mas me parece que a gente está diante de um fenômeno que, embora tenha suas raízes históricas, tem uma feição contemporânea muito própria. A gente está num momento de polarização, de fragmentação de discursos, de ataques violentos, um momento em que parece ser muito difícil encontrar algum denominador comum e que a ideia, da esfera pública, a ideia da ágora, desse lugar em que se debate, se conversa, se delibera, parece cada vez mais distante. Embora a gente possa pensar que uma esfera pública saudável faz parte de qualquer tipo de democracia, hoje nós podemos estar vivendo em uma democracia sem um espaço público de debate realmente íntegro e funcional. E o que isso significa para a nossa democracia? O que isso significa para a política, para o político ou para a vida política, como entendemos? Se é certo que a qualidade do debate político hoje deixa a desejar, será que é possível a gente pensar meios de melhorá-lo, meios de qualificá-lo ou de transformá-lo? O debate está colocado, a mesa está aberta. Quem quiser começar, pode ficar à vontade. Eu vou começar porque assim, existe uma visão, uma análise desse acontecimento, desse fenômeno, que passa pela questão dos meios de comunicação. Então, que, supostamente, antes o debate ele era mais civilizado, porque ele era mediado pelos meios de comunicação de massa, que tinham controle sobre o que estava sendo ali, qual era a pauta, qual era o debate, o que estava sendo noticiado, o que as informações que as pessoas tinham acesso. Mas, como o Lucas falou, mesmo nessa época, e até tem sido reproduzido muitas vezes agora, atualmente, em função desse conflito aí, braçal aí, braçal aí nos debates, o debate entre o Maluf e o Brizola, na época lá, era na eleição de 89, que já havia ofensa, aí como é que é, filhote da ditadura, para um lado, e o outro não sei do que chamava o Brizola também, mas ficava nesse nível, da palavra, apenas cada um no seu púlpito ali, ninguém agredia fisicamente ninguém, e aquilo tinha até um controle muito mais tranquilo, do mediador e tudo mais, Então agora a gente está num outro momento em que as redes sociais, na internet, elas ganharam um protagonismo, nesse circuito de informação,
Então, mesmo que a pessoa, o candidato, tenha pouco acesso aos meios de comunicação de massa, ele pode se fazer, né, pela internet. Isso já aconteceu com o Bolsonaro, se bem que existem aí várias outras facetas também, né? O Bolsonaro, antes de se candidatar, ele começou a frequentar programas de televisão populares, né? Acho que era Pânico na TV, não é isso o nome do programa que ele ia? Então, e outras coisas assim. E depois, durante a campanha, ele também teve a facada, que colocou ele no noticiário também diariamente, com um tempo muito maior que os outros. Mas, de qualquer maneira, ele explorou muito essa comunicação via redes digitais, que ela também ela é muito propícia para a desinformação, né? Faz circular uma desinformação, depois não vai chegar à mesma pessoa o esclarecimento sobre essa desinformação. Então, tudo isso realmente é um cenário aí onde as coisas acontecem e tem um peso. Mas, assim, sobre a pergunta, né, assim, do porquê que nós chegamos a esse ponto, eu fiquei pensando em outras coisas, assim. Eu fiquei pensando, assim, do ponto de que as questões mais importantes, há muito tempo, elas não estão mais em debate, né? Penso que lá na década de 60, né, havia um debate público sobre o que se queria que o Brasil fosse, né? Que nação que se queria construir, né? Com tantos intelectuais, né, que participaram desse debate, né? O próprio Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Álvaro Vieira Pinto e vários deles intelectuais de ponta que realmente se debruçaram em pensar, né, um projeto para o país. Aí, logo depois, veio a ditadura, interrompeu esse processo de se pensar e debater, né, o projeto para o país. E aí, depois, logo no final da ditadura, isso voltou, né, com a Constituinte, né, o que queríamos do Brasil. Também havia ali um debate fértil. Nessa própria eleição aí de 89 que eu citei, haviam candidatos com diferentes projetos para o país, né? E eu penso assim que de lá para cá, o que aconteceu, né? Quem foi ganhando a eleição, de certa forma, foi assim abrindo mão, né, das bandeiras que levantou, né? Então, assim, especialmente a gente pode citar o próprio PT, né, que também foi abandonando, né, as bandeiras que tinha. A bandeira da ética, tá certo, é verdade, também. Mas outras bandeiras também, né? Hoje em dia, a grande bandeira do governo Lula é o tal do como é que é? O ajuste fiscal, que agora tem outro nome, né? Mas, assim, prender todo o desenvolvimento do país como se a economia se resumisse a esses números, como se um país fosse, como ele fala, a dona de casa que tem que economizar o dinheiro para conseguir pagar as contas. E não é isso, né? O país ele pode gerar dinheiro, ele tem que gerar a sua própria economia, né? E tudo isso foi sendo deixado de lado, e assim a população se sente a frustração daquele voto que deu lá atrás, achando que várias coisas iam ser contempladas, né? Ou iam estar num processo de poder ser amadurecidas e chegar a uma outra situação melhor, mas isso se deu de uma maneira muito frágil, não é que não se deu, que não aconteceu nada, aconteceu, houve melhorias em vários aspectos no Brasil, com os governos do PT, mas muita coisa ficou pelo meio do caminho, né? E a gente acabou ficando nesse lugar assim em que nós estamos hoje num momento em que, numa eleição presidencial, você tem que eleger aquele campo, seja lá o que for, que ainda defende a democracia, porque no outro lado está uma extrema-direita que quer entrar para justamente poder minar a democracia por dentro e depois sabe-se lá o que vai acontecer. E o que a gente teve aqui com a experiência do Bolsonaro era também uma economia ultra-neoliberal, né? Era essa a proposta, desmontar tudo, destruir tudo, todas as instituições. Então, acho que isso é uma consequência, quer dizer, ao debate público ter chegado nesse ponto, uma figura como Marçal poder ter uma expressão, é porque assim, as questões em debate, as propostas em debate, elas perderam consistência. Mesmo que lá em São Paulo o Boulos possa falar coisas bonitas, né, fazer propostas interessantes, mas houve um desgaste dessas propostas pelos governos que chegaram ao poder e não corresponderam à expectativa que geraram. Então, assim, esse é o meu pensamento em relação ao porquê que o debate chegou nesse ponto, né? Por que há a oportunidade de um cara como Bolsonaro surgir, virar presidente da República, e agora o Marçal, provavelmente ele não vai, eu acho que ele acabou
errando na mão, né? Ele se tornou muito agressivo, as pesquisas já estão mostrando que isso acabou tendo um efeito rebote, né? Ele já está caindo um pouco, mas ainda tem muita gente que ainda vota nele, apesar de tudo, né? Isso é lamentável, né? Para quem, enfim, preza pela democracia. Mas, assim, então eu vejo essa situação dessa maneira. Agora, como é que a gente supera isso? Eu acho que eu ainda não cheguei nesse ponto, assim, ainda estou querendo ouvir, pensar mais, eu não estou sabendo muito bem como é que a gente supera isso, não. Eu segui, primeiramente, assim, eu acho assim, algo que a Bia falou, política e política, né? Quando estamos falando de política, o que é política, na verdade, né? Vou ter que fazer uma reflexão filosófica e histórica sobre o que é política, porque, de repente, eu acho que aí tem a questão o que é poder e o que é política. Talvez, será que a gente está falando de política ou a gente está falando de uma disputa de poder? No sentido que é uma coisa mais rústica, nesse sentido a luta por quem controla a palavra, os recursos, mesmo que seja de forma imperativa, e não considerando, de fato, a interlocução ou a presença de outros interlocutores nas decisões coletivas, dos bens coletivos. Eu acho que, então, a palavra seja mais a palavra política é menos apropriada, a palavra poder é mais adaptável, e talvez seja, primeiramente, a grande questão que está acontecendo. Há um deslocamento da experiência, da política, como a construção de narrativas múltiplas, de dialógicas dentro de cenários no quais há um certo igualitarismo dos lugares de fala, dentro da democracia, claro, a gente está falando, que no fundo a gente está falando de política pensando na democracia. Então, há um deslocamento desse cenário de política ligado a uma questão de experiência, de uma memória que nós temos do que deveria ser uma democracia, como na organização dos processos eleitorais, para um cenário de poder. Quem é que manda mais? Quem é que manda mais? Quem é que vai dar porrada e vai dar murro e vai decidir, em última análise, como vai manipular e vai manobrar os votos das massas? Esse eu acho que é o primeiro deslocamento preocupante com relação a esse cenário, é um pouco assim, a perda de transparência, de vitalidade da política democrática e fortalecimento do poder autoritário e populista de direita, no caso aí. Primeira coisa. Segunda coisa que chama atenção é que isso seja feito em São Paulo. Porque, veja bem, de certa forma, essa questão de briga, de murro, isso é uma coisa comum quando se pensa a história do poder municipal. É o que mais tem, assassinato, mata, briga. Mesmo no Congresso Nacional, é muito comum briga de deputado. O que chama atenção é que isso acontece por duas coisas. Primeiramente, em São Paulo, porque, de certa forma, São Paulo é considerado tradicionalmente, apesar de figuras como Maluf, etc., mas São Paulo é considerado o espaço da urbanidade, da política da urbanidade. Assim, seria referência no Brasil de uma discussão, então teria, digamos, uma elite dirigente política. Inclusive, toda aquela disputa no Congresso Nacional, que os políticos de São Paulo são mais capazes, têm mais uma visão cosmopolita do que seria a industrialização do Brasil, o desenvolvimento do Brasil. O pessoal do Acre, da Rondônia, o pessoal não entende nada. No Nordeste, pior ainda, é que entende menos ainda. E São Paulo teria um pouco esse espírito do cosmopolitismo. Então tem uma disputa. São políticos paulistas, é o Fernando Henrique Cardoso, o José Serra também se apresentava um pouco, depois perdeu, mas apresentava um pouco com essa tradição. São intelectuais, quando são intelectuais, são industriais, eram empresários, ou homens de bem, digamos assim. Lembrei do José Serra recebendo bolinha de papel na cabeça, fazendo... Pois é, você veja. Então, essa elite quase aristocrática virou a cachorrada. Virou uma cachorrada que está acontecendo em São Paulo. Quer dizer, aí todo o Brasil fica observando um pouco estarrecido o que está acontecendo em São Paulo. Se isso está acontecendo em São Paulo, quando em outras capitais estão acontecendo coisas diferentes. Não é? Para sair em Pernambuco, por exemplo, você veja que o nosso candidato a prefeito aqui vai ganhar de lavada já no primeiro turno. O filho do Campos, João Campos, jovem, com a linguagem juvenil de jovem, é operativo, mais livre, mobiliza bem os grupos de apoio. Então, algo que estava em São Paulo, que seria a elite realmente que pensa o desenvolvimento do Brasil, onde se faz uma melhor política, você vai acontecendo em outros lugares, digamos assim, o jogo da democracia sendo retomado
no debate eleitoral, e se o centro perdendo essa hegemonia. E o Rio de Janeiro também ressurgindo como outro caminho por aí. Então, o que eu acho que chama atenção mesmo é que São Paulo perdeu esse lugar de exemplo da boa política, e certamente é algo preocupante em termos da construção da democracia no Brasil, quando São Paulo perde, ou talvez está emergindo um novo modelo de organização do sistema político, no qual a descentralização seja realmente necessária do ponto de vista para assegurar melhor, digamos assim, as representações locais e regionais na organização da política de representações, das lutas por representações e distribuição de recursos. Temos que conversar sobre o atraso político de São Paulo, né? Para provocar um pouquinho. São questões um pouco mais antigas, mas se for pensar em termos de processos recentes, eu não vou pelo caminho do Paulo, que eu acho interessante esse último ponto que ele falou sobre talvez as diferenças de cenários municipais, que eu acho que seria bem interessante, né? A gente está olhando muito para São Paulo e Rio. Rio, a vanguarda do atraso, São Paulo, que está concorrendo com o Rio agora também, nesse sentido. Claro, estou falando provocativamente vanguarda do atraso, né? Mexendo um pouco com a autoestima do carioca, que se acha o centro do universo também, assim como os paulistas. E, de repente, outros cenários, como o cenário de Recife, pode estar melhor. Mas, pensando em termos mais gerais, de traços da nossa democracia, eu vou falar muito, porque também estou dando curso sobre Pierre Rosanvallon lá na Casa Disse, então eu estou com ele um pouquinho na cabeça. Uma parte da perda de qualidade no debate democrático tem a ver com a transformação das democracias no sentido de uma certa hiperinflação da desconfiança, né? Uma hiperinflação da desconfiança devido à perda da qualidade da democracia enquanto laço social, né? Que é uma questão que o Rosanvallon trabalha bem na tetralogia dele. De alguma forma, a gente está patinando no Brasil, isso é uma questão também mundial, numa exacerbação da democracia pelo contra, que é o tema que ele aborda na Contra-Democracia, que cai no impolítico. Quando você vê essas figuras do Pablo Marçal, de outros, existe uma cidadania ativa, e muito ativa, mas ela se faz na sua atividade no movimento tão impolítico, né, da exacerbação, do veto, da crítica, que acaba patinando numa certa, de um lado, uma certa moralização, então tudo se resolve numa chave de existe o bem e o mal, e também que é o sinal da degradação exacerbada da nossa democracia, se coloca, acaba virando um circo, né? Esse circo já foi montado em 2018. Lá no curso sobre Rosanvallon, eu cheguei a trabalhar um artigozinho meu para preparar o Contra-Democracia, lá em 2018, falando sobre, lá no Jornal do Brasil, o quanto que a gente estava degradando no circo sadomasoquista. Quando eu li aquilo, eu falei assim, a gente está falando de 2018. Hoje, vendo esse fenômeno contemporâneo em São Paulo, o circo está ainda mais montado dentro de aspectos sadomasoquistas, né? Então, e uma parte das pessoas que estão assistindo esse circo estão realmente com a vontade de que esse circo pegue fogo, né? Então, é um pouco um certo tipo de pulsão que é alimentada na nossa sociedade, dada por um processo de degradação em que, e aí eu retomo o ponto que o Paulo falou no início, a própria ideia de que é política, ela se degrada, né? Política é como se exercer a política de uma forma cidadã o de apenas contestar os poderes vigentes, contestar os políticos. É a tentação que o Rosanvallon fala de uma sociedade em que é a sociedade virtuosa contra os políticos maus. E isso fica somente uma lógica de veto. O que Pablo Marçal tentou fazer? E o Bolsonaro também ascendeu em cima disso, uma parte de extrema-direita ascende em cima disso. É a lógica do antissistema, com caráteres, às vezes, messiânicos, de ir contra tudo isso que está aí, né? A questão é que esse tipo de figuras, eles temperam uma certa agressividade política, de murro na mesa, com uma certa patetice, com uma certa ridicularização. Então, ao mesmo tempo, levam a sério e não se levam a sério. Então, é uma ambiguidade dessas figuras que ganham um sucesso popular muito grande. Me leve a sério, mas nem tanto. Até porque eu não levo nada a sério isso aqui. E fica num processo que é um processo de degradação, efetivamente, do debate democrático. Isso leva ao segundo ponto,
que tem a ver com, também, mais uma vez, pensando a partir do Rosan Vallon, quando ele fala sobre a legitimidade da democracia, ele fala sobre a legitimidade por reflexividade, que é muito importante no processo democrático. E quando ele está falando isso, está pensando, sobretudo, as Supremas Cortes como uma esfera de uma democracia de reflexividade, né, que retoma um certo horizonte de um tempo mais longo, menos imediato, mediado pelos princípios, pela argumentação. Quando eu estava falando sobre isso, eu falei, a universidade também tem esse papel. O trabalho da intelectualidade no espaço público também é de uma racionalidade reflexiva, argumentada. Eu, umas vezes, lembro um pouquinho o papel do judiciário numa democracia. A diferença é que a racionalidade da intelectualidade está mais associada não a questões de justo ou injusto, mas sim de deliberação. Né? Deliberar o que é conveniente, o que é bom fazer, o que não é bom fazer, de que forma ir. O problema é que já é difícil fazer uma racionalidade dessa operar no espaço político, efetivamente. E com o esvaziamento da próprio mundo intelectual, no sentido pleno do termo, que, assim, na aula ontem eu falei de Paulo. Quando Paulo fala sobre esse ciclo da nossa universidade como um ciclo de profissionalização muito bem sucedido, que vem junto com o esvaziamento da intelectualidade. E aí eu complemento, porque ser um doutorado não é ser um intelectual, ter um doutorado. Intelectual não é por título. Intelectual é por uma função de um determinado tipo de atividade, que não necessariamente é acadêmica, também pode ser sindical, pode ser patronal, em que há um processo de interpretação sobre os processos da sociedade, sobre os fluxos, sobre os problemas, diagnóstico, prognóstico. Intelectual se define por uma função pública. A Bia falou, a gente teve uma época que tinham pessoas do CACIF, de um Florestan Fernandes, o próprio Fernando Henrique Cardoso, o Zé Serra, se for pensar no lado, para falar menos as pessoas mais... políticos como o Covas, em São Paulo, né, que eram figuras... aí você pega o Celso Furtado, você pega uma série, Paulo Freire, uma série de intelectuais que hoje em dia você não vê mais essas figuras. Nem políticos intelectualizados, que uma parte de intelectuais foram para a vida política, nem também intelectuais que realmente fazem uma participação no espaço público de ajudar a formular as questões. Até mesmo, nem sei se eles participam hoje em dia, pode ser uma ignorância minha, da própria formulação de programas de partido, porque os partidos não querem formar programas em geral. Né? O debate não se faz em termos mais de programas. Eu acho que a última candidatura que eu vi que quis fazer uma candidatura por programa foi a candidatura da Marina Silva, lá em na virada de 2014 para 2015, que apresentou um programa já no primeiro turno. E não serviu para porcaria nenhuma, porque ninguém debateu isso. Né? Porque a decisão do voto não se faz mais por forma programática, mas a partir da lógica do veto e, às vezes, do ciclo. Então, uma parte do problema da qualidade do laço democrático tem a ver com o esvaziamento das funções intelectuais na sociedade. Isso tem a ver com a transformação da rede social, tem, como a Bia diz, uma descentralização do espaço público em que tem um lado bom e ruim. O bom é que qualquer intelectual pode ter uma função pública hoje em dia. Isso é bom, né? Porque antigamente, para você publicar na Folha de São Paulo, no Globo, não é porque você era somente um bom intelectual. Pode ser porque você tinha o padrinho para te colocar lá. Quando você tem rede social, qualquer um assume a função intelectual e que isso permite que você tenha conexão com gente de altíssima qualidade, escutando, analisando, refletindo e tudo mais. Só que o lado ruim é que em rede social, pouca gente tem acesso a redes dessa qualidade, se não procuram. Tem que procurar ativamente. A grande maioria da sociedade fica vulnerável a influências e a redes de péssima qualidade. Então, a parte do desafio isso cabe também à universidade, organizar um espaço público de alta qualidade e capilaridade. O Ateliê tenta fazer isso com seus recursos mínimos. As universidades, elas têm condições e recursos para fazer canais de efetivo impacto sobre a sociedade. Eu lembro de uma live do Diálogos com Marco Aurélio Nogueira, com um amigo intelectual, filósofo lá da Bahia, o Diogo Valença, se não me engano. Ele fala sobre isso. Me dá um desespero ver que
toda a institucionalidade presente e ninguém se move para trazer a universidade com uma capacidade de efetivamente intervir no espaço público, por exemplo, fazer um pool de universidades para fazer um grande canal universitário de debates, de oxigenação, de reflexão pública. Eu não tendo a culpar redes sociais, porque eu acho que é a cartada fácil da coisa. É dizer, as instituições que deveriam estar cumprindo o papel de aumento da qualidade do debate público, elas estão na omissão culpando os outros da falta de uma qualidade. Né? E isso acho que eu queria acentuar, porque isso é fundamental. Sem vida universitária, com intelectualidade, tendo função pública atuante, seja como conselheiros do príncipe, seja atuando diretamente no espaço público, ajudando a refletir, a dialogar, a gente não tem democracia de qualidade. Não tem jeito. Né? E como a mídia tradicional não tem tanto interesse disso e também está esvaziada, cabe criar mediações institucionais novas e não ficar somente criticando rede social e buscando regulá-la. Até porque isso pode ser um tiro pela culatra, né? Regular pode também levar a um esvaziamento maior ainda de espaços de reflexão alternativos de qualidade. Eu acho que vocês tocaram aí um ponto importante da informação, né, que a Bia trouxe aí, primeiro, que contribui, de certa forma, para, digamos assim, a emergência de diversos pequenos contrapúblicos e pequenas esferas públicas, né? Convencionou-se usar o termo bolha, mas eu acho que é interessante a gente pensar nessa imagem, né? Que é uma imagem, de certa forma, nostálgica, e eu diria que é difícil pensar em que medida ela de fato existiu, de uma esfera pública ou de um cenário, uma arena pública política integrada. Né? Acho que primeiro é importante duvidar disso, porque eu não sei se isso já existiu. Eu acho que pensar isso é mais interessante como um ideal regulador, né? Talvez pensar como alguma coisa que a gente gostaria de construir, que é uma esfera em que existe pluralidade, de certa forma, regulada ou normalizada, no sentido de não tender à fragmentação e à autodestruição. Né? Isso poderia ser um ideal para a gente pensar no futuro, mas eu não acho que faz sentido pensar nisso como uma coisa que existia no passado e foi perdida. Isso pode ser uma armadilha para a gente cair numa nostalgia aí, porque o que existia, né? Bia mencionou o fato um certo monopólio dos meios de produção e divulgação da informação. Isso dá a impressão de que havia uma arena, uma esfera bem integrada, mas é só uma impressão. E o que a gente tem hoje, de fato, é a abertura desse debate para pessoas que outrora não faziam parte desse debate. Isso não significa também um pluralismo e uma democracia radical. Inclusão através de rede social não é inclusão, assim como inclusão através de consumo não é inclusão social. É um tipo bem específico de inclusão. Então, a gente ter múltiplas vozes não significa que a gente tem múltiplas vozes falando na mesma arena, com a mesma legitimidade, com o mesmo peso, enfim, com o mesmo reconhecimento. E quando a gente está falando também de polarização e violência, né, como o Paulo trouxe muito bem, a violência política faz parte do processo de formação do Estado no Brasil, e do Brasil, especialmente a nível municipal. Está aí todo o debate sobre coronelismo que não deixa mentir, o arbítrio do poder, a anarquia branca, nos termos do Oliveira Viana. Não é novidade para a gente que política se faz através e com a violência, e não a despeito ou na ausência dela. Mas aí, mais uma vez, a gente pode pensar nessa ideia da esfera pública, nessa ideia da arena do debate público como um ideal regulador. Alguma coisa que a gente tende, quer buscar e que a gente age como se fosse verdadeiro no presente para que ela se torne verdadeira no futuro. E nesse ponto, me parece que uma questão aí crucial que o André trouxe, falando aí do Rosan Vallon, me fez pensar sobre a ideia do político como essa dimensão através da qual a sociedade se representa para si, colocando em termos simples. Né? Será que a gente está hoje, então, vivendo, digamos assim, uma crise de identidade e reflexividade exacerbada, que a gente é incapaz de se representar para si, e mais do que isso, a gente é incapaz de acreditar na possibilidade de se representar para si.
a ausência de projeto, né, de projetos de candidatura, para mim é um sintoma disso. Por que não tem projeto? Porque não faz sentido imaginar uma imagem de nós mesmos. A gente não consegue se imaginar enquanto uma sociedade que existe. Na verdade, eu diria que talvez a gente consiga. Existe uma imagem muito forte aí, articulada, por exemplo, a uma figura como o Pablo Marçal. Ele tem uma imagem. Na verdade, ele é só imagem, né? É a força bruta de uma ideia, uma estética sem qualquer conteúdo semântico, né? É o desejo de ganhar, de ter dinheiro, de vencer, enfim, um projeto de não ter projeto, né? Do impolítico. Mas eu acredito que a gente tem um déficit aí na nossa dificuldade de lidar com o político, com a maneira da gente se representar para nós mesmos e se entender enquanto sociedade. Isso não pode deixar de estar desvinculado também de uma desestruturação das bases de identificação que se estabeleceram, né, ao longo dos últimos 2 séculos, através seja de classe, seja de família, seja de partido. Essas bases de identificação perderam força, então a gente tem, digamos assim, né, as palavras da Thatcher de que a sociedade não existe, para ela são projeto político, mas elas podem ser lidas como uma profecia, de certa forma. Será que tem uma sociedade para que haja um debate político, para que haja uma arena política, uma esfera pública? Eu acho que aí, do mesmo jeito que a gente pode olhar a esfera pública como um ideal regulador, a sociedade também. Acho que hoje em dia a gente está em tempos de pensar a sociedade como esse ideal regulador, como essa coisa que pode ser que ela não existe, mas a gente precisa acreditar que ela existe, porque senão realmente não faz sentido a gente conversar entre si. Aí a cadeirada realmente é a única linguagem. Que é o caráter ficcional da sociedade, no sentido da necessidade desta ficção como construção do político, né? Sim. Que nem nas ficções do direito. São ficções necessárias para que você consiga fazer sociedade. Eu queria dar um complemento sobre a questão da esfera pública. Eu penso assim, que a teoria política liberal valorizou muito o tema da esfera pública, na construção da prática democrática, sem dar conta de outras esferas não públicas, de esferas privadas ou domésticas de construção dos consensos na política, né? Por exemplo, o coronelismo rural são esferas de controle tradicionais que não estão dentro de uma opinião pública. São, digamos, opiniões construídas de forma privada a partir do mandonismo, de relações entre o cliente e o chefe eleitoral. Pensa assim, então, que a mídia também, no século XX, ela ajudou a difundir a ideia de que existia só uma esfera pública, né? De certa forma, a forma como a imprensa escrita, o rádio e a televisão, eles tinham, de certa forma, um modo mais ou menos competitivo, mais ou menos assim, confluente na organização de algumas ideias para a classe média em geral, para o público de classe média. A democracia, a eleição, os representantes legítimos, etc, etc. Se criava muito, mas isso é um nicho, né? Quem tinha essa consciência política de cidadania mais ativa, mais crítica, mais um grupo de classe média urbana. Mas as massas rurais, elas sempre foram muito alheia a essa ideia da opinião pública, do melhor representante político, aquele que defende a justiça social, a justiça coletiva, etc, etc. O pessoal está muito ligado a favores mesmo. Receber, eu me lembro aqui no Nordeste, receber cadeira de roda, receber emprego, receber auxílio, churrasco, pega muito bem para fazer campanha. Exemplo concreto, anos 90, João Durval, prefeito de Feira de Santana, algumas vezes, ele fazia divulgação dizendo que ele ia distribuir dentadura de graça. Essa era a campanha dele na cidade de Feira de Santana. Pois é, agora veja bem, de certa forma, né, eu quero chamar a atenção que isso não mudou muito. Houve uma transfiguração do ponto de vista estético. Mas essa lógica que política como sendo um meio de eu receber alguma coisa na minha vulnerabilidade social, na minha favela, etc., da vida, continua. Aí houve uma transfiguração do jogo midiático com relação a isso, e aí surgiram uma série de elementos que não tinham acesso à mídia tradicional, da televisão e da imprensa, que ali era controlada por
por uma elite política e dirigente, de certa forma a internet subverteu, não necessariamente no melhor sentido, também no bom e no mau sentido, abrindo canais de acesso e visibilidade a outros atores que jamais teriam acesso à mídia tradicional, que formava a chamada A opinião pública com A maiúsculo. Então a gente passa a ter dentro do campo da manipulação uma série de opiniões que não são necessariamente públicas, né? No sentido que se pensa democraticamente, o público como um espaço de construção do comum. Na verdade, ao lado de um setor de centro-esquerda que ainda pensam a ideia do comum, as políticas públicas, etc., e toda uma massa aí que está hiperpresente hoje no debate midiático, não tem nada a ver com o público, tem a ver com o debate da manipulação e apropriação privada dos recursos. Então, eu acho que a discussão sobre democracia, de fato, no contexto oligárquico, tem que considerar como a construção do público disputa espaço midiático com uma opinião que não é pública, que é uma opinião voltada para a privatização dos recursos, como existia antes com a ditadura, com a cadeira de roda. Na verdade, muda só um pouco a narrativa de construção dos discursos, os atores que estão presentes na cena. Mas, de certa forma, velhos problemas estruturais continuam presentes. Eu queria usar aqui o meu lugar de fala para falar de São Paulo, né? Eu sou uma paulista que vivo no Rio de Janeiro já há muito tempo. Já tenho uma mistura, né, de paulista e carioca. Porque, assim, eu não acho... Eu vejo, assim, essa questão de São Paulo estar tomando maior destaque, a eleição de São Paulo, na mídia, no debate, é porque está espelhando, na verdade, né, uma disputa que existe em nível nacional, né? Embora o Marçal tenha lá ele queira ser independente do Bolsonaro, mas ele representa, né, melhor do que o Ricardo Nunes, o bolsonarismo, né? Então, e o Boulos está realmente andando lá de braço dado com Lula, então é uma representação de uma disputa que é a nível nacional, que está sendo espelhada lá em São Paulo. Então, acho que por isso que também tem essa força, né, dessa polarização que está acontecendo lá. Sem falar, né, também o que o Paulo já citou, essa coisa de São Paulo querer ser né, o grande motriz, né, do desenvolvimento do país, né, o vagão, né, como é que puxa o trem e tal, que ser prefeito de São Paulo, depois governador de São Paulo, já é um currículo para você ser presidenciável, né? Vários foram assim, Fernando Henrique foi assim, o próprio Haddad também seguiu esse caminho, só não foi eleito, né? O Lula também veio de lá, enfim, o Serra também. Então, São Paulo é ali um lugar onde se constroem os presidenciáveis. Então, tem esse peso, né, da política de lá. E uma coisa que também é relevante, a meu ver, é que também espelha uma disputa que se dá a nível internacional, né? Onde existe essa extrema-direita, que, vamos dizer, o Marçal ele fica um pouquinho mais parecido com o Milei, né, da Argentina, que também é um cara assim, mais de chutar o balde, né? Mais escancarado, né? Mas o Trump também... até houve alguém que falou que o Steve Bannon, não sei se nós já comentamos isso aqui no Conversas, teria dito que um dia iríamos sentir saudade do Trump, que viriam pessoas muito piores do que ele, né? Então, nesse caso, o Trump ainda vamos dizer assim, encenaria, né? Faria assim, né? Representaria ainda alguma cena de uma república, né? Que o que viesse depois dele já iria chutar o balde já de saída, como é que a gente está vendo acontecer com o Marçal. Então, assim, esse é um ponto assim, que eu acho que... Por que São Paulo está em destaque, né? Um outro ponto também que é relevante nesse aspecto é assim, o que o Marçal representa? Qual é o significado dele? É um significado vazio? Eu vejo que não. Assim, dentro daquilo que eu estava falando, né, do esvaziamento do debate público, também está presente a questão assim, do individualismo, né? Então, assim, o coletivo não dá conta dos problemas, a política, né, do impolítico, né, não sei se estou falando certo, porque não conheço o José Valon, mas assim, a política não dá conta dos problemas da sociedade. Eu vou dar conta dos meus problemas, né? É a meritocracia e o individualismo. Então, o Marçal, ele é o símbolo disso,
né? Um cara que não sabemos o que ele fez, né? As falcatruas que ele fez, as pernas que ele passou nos outros para conseguir vir de uma classe baixa e se transformar em milionário. A gente tem notícia de golpes que ele deu, de processos na justiça, até de prisão, né? Mas mesmo assim, esse discurso dele de que você é que é o responsável pelo seu sucesso e você não tem que esperar nada de ninguém, né? E nem da política. Então, acho que ele tem também esse viés vamos dizer assim, na aceitação dele, na intenção de voto dele, né? Que é assim, a descrença na política e a crença mesmo no cada um por si, né? Que isso é realmente, enfim, triste e lamentável de se ver, né? Aí eu queria também colocar uma colher nessa questão da regulação, né? Que o André chegou a falar assim, não, regulação, melhor não. Mas tudo é regulado na sociedade, né? A imprensa é regulada, né? A televisão é regulada, né? O supermercado é regulado, né? Todas as atividades que a gente tem são reguladas. A depender da regulação, melhor não. Não, porque, vamos dizer assim, nesse discurso da extrema-direita que eles falam que a regulação é censura. A regulação, não, quando se fala em regular as redes, não está se pensando em censura. Né? Porque assim, quando começou a internet, então sim, você fala, então qualquer pessoa pode ir lá e falar e fazer um canal e se transformar num intelectual. Mas hoje em dia, o que manda é o algoritmo. Né? Então a gente sabe existe uma caixa preta ali no algoritmo que a gente não sabe direito por que algumas pessoas têm grande visibilidade e outras não. E a gente sabe também que assim, discursos de ódio ganham grande visibilidade. Por quê? Porque eles prendem a atenção, né, de quem está no usuário da internet, então por isso eles são privilegiados pelo YouTube e outras redes assim. Então, assim, existe um problema aí. Precisamos regular para que isso seja realmente, de fato, mais democrático, né? Que o algoritmo esteja mais transparente, né? A gente possa saber o que tem ali dentro, como é que ele está sendo feito, né? E eles começaram, né? Essas grandes corporações de internet, elas foram crescendo, e era um terreno livre, né? Tinha essa ideia, não, a internet é um terreno livre, e elas foram crescendo sem muitas regras, né? E elas têm realmente resistido muito a ter regras, porque regras significa, né, também que eles vão ter que conter os seus lucros, vão ter que respeitar determinadas regras, mas isso todo mundo tem que fazer em todos os setores da sociedade. Então, as Big Tech também vão ter que fazer. E sim, claro, deve ser um processo em que, né, seja também aberto, né, à sociedade para ver como é que está sendo regulado, o que está sendo feito. Mas está sendo, né, já há vários anos que tenta fazer essa regulação e não se consegue, né? E, por último, eu achei muito interessante o que o André falou sobre o papel da universidade, né, em ser essa geradora de um debate mais qualificado na sociedade. E eu me lembrei da comunidade eclesial de base, né, que em um determinado momento na nossa história também fez esse papel, né, de debater com a população, com toda a população, né, com a população mais pobre, as questões nacionais, né, e politizar as pessoas nesse sentido, né. E agora não existe mais a comunidade eclesial de base, existem as igrejas evangélicas fazendo outro tipo de trabalho, né, que não necessariamente vai pelo caminho da informação e da formação, né. Então, me parece que esse caminho da universidade ocupar esse espaço é bastante promissor. Deixa eu só complementar algumas coisas. Eu acho que vale um debate específico sobre a questão da regulação, né? Eu fui rápido na questão, fica parecendo que eu sou contra a regulação. Não, obviamente que não. Até eu digo que um processo de regulamentação das redes sociais é aquilo que tudo se afunila para isso. A questão é, a depender de tipo de proposta que venha a se fazer, pode ter os efeitos perversos, né? Então, depende de que tipo de proposta está se fazendo. Porque também eu não creio que da lógica do próprio capitalismo, que o único interesse em jogo pode ser de que beneficia os poderosos uma rede social perfeitamente regulada. Pelo contrário, por exemplo, tem contradições de interesses de grupos de poderosos, né? Alguns têm interesse de controlar a rede social e filtrar também quem tem esse palanque público. Então, uma parte dos interesses de vamos regular pela democracia pode ser também de restaurar um certo tipo de controle maior por grandes corporações sobre quem passa ou não passa pelo filtro
do que é público. Então é muito perigoso esse tipo de debate de regulamentação, se não falar em que termos estamos falando que é regulável e deve ser regulado. O principal é a responsabilização da rede social enquanto distribuidora, que é pensar que existe uma necessidade de responsabilização daquele que tem o papel de distribuição, que é isso que a rede social faz. Ela não estabelece quem vai postar, mas é responsabilizável quanto distribuidora de quem está postando, e no caso, se houver crimes, deve ser imputado e tirado direto. Então tem que ter uma forma muito clara de se perceber como que se faz para não ocorrer um recontrole na mão de grupos, de organizações, e um processo de sair de uma anarquia contemporânea para um de controle por grandes grupos organizacionais, de privatizar a rede social por interesse desses grandes grupos. Isso é um perigo, é um risco. Né? Porque, por exemplo, eu acho que existe um lado da esquerda que achar que regulamentar, às vezes, já soa sempre como bom, porque é o papel do Estado em fazer isso. Dá só um exemplo básico disso, se for pensar a experiência do Ateliê de Humanidades. Isso é um benefício que eu vejo do Brasil recente. Na hora que estava criando o ateliê, existia uma preocupação se seria autorizável ter uma instituição como o ateliê dentro do contexto contemporâneo. Alguém com boas ou más intenções, talvez com boas intenções, diriam: não, instituições de ensino superior devem ter um processo de regulamentação e credenciamento, o que mataria, na raiz, a possibilidade de uma instituição como o Ateliê de Humanidades. Então, assim, na teoria é bonito, mas na prática você poderia criar um certo processo de evitar que emerjam atividades, como, por exemplo, você poderia certificar aquilo que você faz. A depender de uma norma do MEC, isso pode ser proibido. A depender de uma norma do MEC, você pode dizer que, para evitar que qualquer instituição se propague dizendo que é a instituição a nível superior, elas têm que ser instituições formais de ensino superior e passar por credenciamentos. Né? Veja só um exemplo que eu estou falando enquanto alguém que, na iniciativa privada, a iniciativa percebe que é um discurso bonito, mas na prática pode ser extremamente problemático quando você pensa o que isso quer dizer. Alguém, para realizar a atividade jornalística, tem que ter diploma de jornalista? Isso já é uma coisa que pode, de base, evitar a possibilidade de que tenha um bom jornalismo de pessoas que não tenham credenciais de jornalismo, ou não ser associados a associações jornalísticas. Então, a ideia de regulamentação em si, ela pode ser um problema se você não pensa o que quer dizer isso. Mas, de fato, é importante regular. Para terminar o ponto, só queria assinalar uma outra coisa, que é algo que a gente pode trazer em outro momento. Uma parte dos problemas da internet, eu cheguei a falar isso na última e repito, porque é um pensamento que me emergiu, a gente tem que lidar com o fato de haver um processo efetivo de emergência do popular. A gente acabou falando um pouco disso. As mídias tradicionais não tinham a presença do popular marcante. Então, os traços que a gente considera maus têm a ver também com a emergência de um popular, de uma anarquia popular. Um certo processo de uma democratização extremamente radical do acesso à voz, fala e intervenção pública. E temos que lidar com isso. Né? Porque a gente, às vezes, mais uma vez, a gente romantiza o povo dizendo porque o popular vai emergir, o povo vai emergir junto interesse pela democracia e pela justiça social. Não necessariamente. Uma coisa é o povo que a gente idealiza. Outra coisa é o povo na prática. Né? E o povo na prática, por exemplo, por que ele muitas vezes se encanta por esse tipo de discurso coach evangélico? Porque está meio que na atmosfera daquilo que o Rosal Valon chama de uma democracia da singularidade. O espaço para projetos e utopias coletivistas se esvaziou na nossa sociedade. E quando você fala o discurso da capabilidade, você pode, você faz, não necessariamente do individualismo fragmentador, mas de dizer, você pode fazer. Isso é muito mais motivador para a nossa sociedade do que você dizer, vamos zelar pela comunidade. Isso tem pouco apelo. Então, são discursos que ganham força porque também, de alguma forma, o posicionamento em prol de visões mais emancipatórias, democráticas, também precisa se renovar, no sentido de tocar as pessoas naquilo que as afeta. E uma coisa que afeta, hoje em dia, é uma sociedade de singularidades, para falar nos termos do Rosal Valon. E esse discurso frouxo não é realmente não significante vazio. O discurso frouxo, com roupagem ideológica, ocupa o lugar
da falta de um discurso propositivo relacionado à singularidade das pessoas. No fim das contas, tem que entender o que as pessoas estão, digamos, apelando também e como que elas se identificam na sociedade. A sociedade faz sentido hoje em dia em função do seu lugar na sociedade e não pela subsunção sua num coletivo mais amplo. Isso nunca fez muito sentido no Brasil e faz menos sentido ainda hoje. Vou subsumir, vou me dissolver no coletivo. Isso não tem mais apelo na nossa sociedade. Até religiões que a gente fala que tendem a uma tendência dessa, na verdade, as que ganham força são aquelas que dizem você pode, você faz. Você é um indivíduo singular. Eu queria só fazer um comentáriozinho a respeito dessa história da internet, né? Porque, assim, eu, outras pessoas que pesquisam, a gente fica muito assim defendendo a internet livre, né? O que a gente quer dizer com isso? Assim, de que a internet, quando ela foi criada, ela tinha uma série de protocolos, né? Para ela ser realmente livre, igualitária e todo mundo poder se manifestar da mesma maneira, né? Ser tudo com o mesmo poder de fogo para cada um, e aí cada um que tivesse a sua competência para, enfim, fazer algo mais interessante, chamar mais atenção. Mas hoje ela não é livre, ela já tem dono já. Então, eu entendo quando o André fala que tem que haver uma regulação, que essa regulação não pode piorar as coisas, não pode restringir os discursos, seja de que maneira que for essa restrição, né, que tem que ter cuidado com isso. Óbvio, mas isso já está acontecendo, porque elas têm, né, todas essas redes, você entra lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, já vai voltar daqui a pouquinho, tem lá, você aceita lá os termos e as condições, e eles podem retirar você do ar se eles quiserem, e você não pode protestar, entendeu? Eles vão impulsionar determinado conteúdo seu, outro não. E eu acho também, assim, eu diria que também dizer que o que está na rede proliferando é a voz do povo, também tem uma ingenuidade, porque, assim, existe ali, né, algoritmos que vão impulsionando determinadas coisas e vão restringindo outras coisas. Então, se houvesse realmente um lugar onde as falas tivessem o mesmo poder de fogo, a gente teria um outro ambiente, uma outra configuração da internet. Não é o que a gente tem. Então, a regulação, ela deveria ser no sentido, né, de priorizar exatamente isso, assim, né, a igualdade entre todos, que fala assim, a neutralidade da rede, né, o mesmo poder de palavra, de publicação para todas as pessoas, que a gente tivesse ciente do que acontece em cada plataforma, por que aparece, por que não aparece. Mas vão cobrar para aparecer mais. Mas aí como é que isso funciona? Está tudo muito direitinho explicado e não está... Nenhum tipo de discurso está sendo privilegiado, impulsionado, que depois vai poder ser nocivo para a sociedade, né? Então, é um assunto complexo. Quem sabe a gente daqui a pouco faz uma conversa específica sobre esse tema, né? Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, acho